Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Estamos conversando com o nosso irmão Wagner Battestini e ele compartilhando, das suas experiências, como que ele conheceu o Senhor, as diferenças, de ele ter visto Deus agir na sua vida, tirando a dor, tirando a rejeição, e são coisas que todos nós passamos, Na nossa vida não tem como Deus nos colocar numa bolha, nos proteger de tudo. Não é essa a proposta de Deus, Deus, ele quer nos tornar com o caráter dele, para que independente das circunstâncias, se elas são boas, se elas são ruins, se elas são favoráveis, Deus, ali a gente vai ter aquela proteção divina interna e aquelas coisas não vão nos abalar, E é isso que Deus, ele quer fazer na nossa vida, Então é muito importante que nós venhamos buscar o Senhor para que cada dia mais ele possa nos dar essa graça, de nós termos esse caráter firme, inabalável, assim como ele tem, de, independente das situações, nós permanecermos e termos as reações do Espírito, Então, irmão, esse ano que passou, o ano de 2018, foi um ano que foi muito compartilhado, que Deus ia pedir de nós tomadas de decisão, de tomar posição, de decidir, porque Deus já trouxe muito alimento para cada um de nós. Eu gostaria que o irmão compartilhasse, então, sobre essa tomada de decisão que você e a sua esposa tiveram de entregar a vida a Cristo para começar, então, a ser missionário, E sabemos que isso não é de uma hora para outra, Que Deus vem falando aos poucos, vai convencendo aos poucos. Como foi isso na tua vida? Meu chamado missionário foi... Eu acho que foi desde pequeno, assim, que eu tenho ele, dentro de mim. Porque eu morei em várias cidades, em várias casas diferentes, assim, então não era um problema que eu tinha, assim, de trocar de casa, de trocar de cidade. Então, graças a Deus, essa barreira eu não tive, assim, até pela minha vida, Que eu morei um tempo numa cidade, que foi Flores da Cunha, outra em Vacaria, voltei para Caxias. Daí tive que trocar de casa em Caxias, então... Essa parte eu acho que Deus me trabalhou desde sempre, Desde quando eu era muito pequeno. Eu sempre escutei o Senhor falando comigo desde pequeno, só que eu não sabia que era o Senhor falando comigo, Ele... Parece que Ele injetou dentro de mim, assim, Eu não sei explicar ao certo, assim, mas Ele injetou dentro de mim algo que era o que é certo e o que é errado. Como se fosse a lei, sabe? E desde pequeno aconteciam coisas assim que eu sabia que era errado de fazer, mas eu fazia errado e acontecia alguma coisa de ruim depois, E dentro de mim tinha aquilo, poxa, isso que tu fez foi errado, tu sabia que era errado, por que tu fez? Daí a consequência, Então desde pequeno Deus já me chamou. Na palavra está escrito, quando eu li esse versículo, que é João 15,16, diz que não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, E de fato Deus que nos escolhe. E Ele não faz isso, Ele não fez isso ano passado. Ele fez isso desde quando eu estava no ventre da minha mãe, que já faz um bom tempo, isso foi em 91. E essa obra começou em 90, Então eu acredito que desde lá o Senhor já sabia tudo que ia acontecer, Ele já tinha esse plano, esse propósito, já concretizado lá no terceiro céu, Então ele só precisava me convencer disso, e para Deus convencer uma pessoa ele não precisa muito, Ele só precisa da decisão da pessoa, que foi o ano passado. O ano de 2018 foi o ano da decisão. Só que Deus já tinha falado comigo em dezembro de 2017. Como tu disse, Deus não fala hoje para sair semana que vem, Ele começou a trabalhar em mim desde dezembro de 2017. E eu não dei muita bola. Eu tinha um bom emprego, eu tinha uma boa casa, um bom apartamento, tinha um casamento, tinha uma vida bem sucedida, assim. E não tinha falta de nada, assim, não tinha tanta abundância também, mas não tinha falta de nada. Nós comíamos o que a gente queria, a gente tinha uma vida bem boa, assim, bem regalada, Só que... Vida estabilizada, Tranquilo. Uma vida bem boa de se viver. Só que Deus me deu o chamado em dezembro.
no meu coração da missão. E ele disse, tu vai ter que sair. E quando eu não lembro se foi aí, eu acho que foi em janeiro, logo depois eu escutei o testemunho de um irmão no Janela do Céu, que foi esse testemunho que eu chorei, né? Porque o irmão começou a compartilhar de coisas assim que aconteceu na infância dele e que Deus já falava com ele na infância dele. E nossa, aquilo me chamou muita atenção, assim, o testemunho do irmão. E eu pude ver que a minha vida era muito semelhante à dele. E eu disse, meu Deus, eu tenho um propósito de missionário, né? Deus me chamou para essa obra e me chamou para ser missionário. Só que eu tinha um emprego, eu tinha uma casa, eu tinha muitas raízes em Caxias. E aí, em torno de, eu acho que foi em março ou começo de abril, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu via as mãos de Deus arrancando uma árvore com muitas raízes, com raiz e tudo, assim. E saiu uma raiz muito grande, assim, né, daquela árvore. E era uma árvore grande. E quando eu acordei daquele sonho, eu sabia que a árvore era eu e que as raízes eram as coisas que eu tinha. Não sei se eu tinha, né? Nós pagávamos uma prestação muito alta, assim, do nosso apartamento, né? Não era muito fácil de manter aquilo, de manter aquela vida que nós tínhamos, né? Mas no final de abril eu fui demitido da empresa que eu trabalhava há 8 anos já. E aí, quando eu fui demitido da empresa, meu Deus, a primeira raiz já foi arrancada. Que era a empresa, que era o meu trabalho secular, né? Quando aquilo aconteceu, assim, só testificou de tudo que o Senhor já tinha me avisado antes. E eu não conseguiria mais pagar o apartamento e levar aquela vida que eu tinha. Eu sabia que aquilo ia acabar. Eu tinha já certeza que aquilo ia acabar e Deus já foi me preparando para que eu me acostumasse com uma vida nova. Só que eu tinha um outro problema, né? Que era compartilhar isso com a minha esposa, né? Porque nós somos um casal e ela ia sofrer junto comigo tudo aquilo, né? E foi a parte mais difícil pra mim, assim, foi deitar na cama um dia e compartilhar com ela tudo que estava acontecendo, falar que eu não estava mais conseguindo pagar o apartamento, falar que nós não íamos mais conseguir viver ali. Só que aí começa a entrar um homem natural, né? Diz, poxa, então vamos procurar uma outra casa, vamos alugar uma casa, vamos ficar por aqui, né? Tu vai arrumar um emprego. Amém, eu fiz aquilo, eu saí, comecei a procurar novos empregos, né? Mas já entendendo que Deus não queria aquilo. Fiz algumas entrevistas, todas elas não deram certo, ou tinham currículos melhores, ou, enfim, Deus não queria, né? E fiz entrevistas em empresas grandes, assim, que eu gostaria muito de trabalhar. Mas nada deu certo, eu não consegui emprego e tudo começou a se fechar, assim. E aí, como se... Parece que eu ia conseguir dar conta com um novo emprego que Deus me deu, que foi as massas, né? Que Deus me iluminou, assim, para começar a fazer massa e tal. Eu peguei todo o acerto que eu tinha, investi ali. Disse, eu vou começar a fazer massas, né? E isso era a minha tenda. Deus já me mostrou que isso era a minha tenda. Qualquer coisa que acontecesse, eu pegava as minhas máquinas, colocava dentro de um carro e ia para a missão. E foi exatamente isso que aconteceu, né? As massas acabaram se tornando uma tenda. E agora ainda não, né? Porque ainda não tem condições de tempo para fazer, mas daqui a pouco isso vai acontecer, né? Que é as tendas das massas aí que eu tenho para fazer. Inclusive é SB Massas, né? Que teve até um investimento na TV Menorá com um comercial na rádio, né? Que tinha, acho que todos já puderam assistir, escutar, aliás. Então já começou bem, investindo no que é eterno. Era um investimento alto, assim, né? Porque eu faturava, era um investimento bem alto. Mas o senhor me convenceu na época, assim, e desde quando eu abri essa empresa de massas, eu acho que deu uma semana eu já tava com o comercial rodando na rádio, né? E eu pensei, poxa, Deus vai me honrar, né? Com certeza Deus vai me honrar. Só que Deus não queria me enriquecer com aquilo, né? Ele não queria também que eu ficasse com um salário bom tanto quanto eu tinha antes. Porque senão eu ia começar a fazer tudo errado de novo. E aí Deus só me deu a subsistência. Isso aconteceu em abril, foi 6 meses. Deus me deu essa subsistência, assim, a comida,
pagar as contas, água, luz, essas coisas. Deus me providenciou tudo isso com as massas. Mas nada mais disso, nada além disso. E aí teve um encontro micro-regional em Novo Hamburgo. Até ali eu já sabia o que Deus queria, né? Eu já tinha certeza de que a missão ela seria algo que viria a se concretizar na nossa vida. Só que Deus falou comigo primeiro, e Deus já tinha me convencido disso, só que Ele não tinha convencido a minha esposa ainda. Mas eu sabia que dentro em breve Ele ia fazer aquilo, eu só tinha receio de que não passasse de 2018. Porque era o ano da decisão, e a gente precisava tomar essa decisão nesse ano. Vai que Jesus volta, né? Começo de 2019 eu não tomei a decisão. Dei graças a Deus um encontro em Novo Hamburgo, o último encontro do ano. Tive a última oportunidade de conversar com o Sérgio. Primeira vez que eu compartilhei com ele algo, eu nunca tinha conversado com ele sobre orações, ou durante 4 anos que eu tô na igreja, eu nunca tinha falado com ele. Foi a primeira vez que compartilhei com ele. E eu partilhei com ele que tinha acontecido tudo aquilo na minha vida. E que eu sentia de Deus que eu precisava ser missionário. E descansei. E aí parece que eu larguei um fardo pros ombros dele, assim. E que, meu Deus, aquilo ali tava me corroendo demais durante muito tempo. E já era pra eu ter falado a um encontro antes. E eu fui duro e não falei. Mas Deus me deu graça, eu fui lá e compartilhei com o irmão. E aí, 15, 20 dias depois, o irmão já me chamou pra vir pra missão. E aqui estamos. É sempre bom obedecer, né? Deus sempre honra quando a gente obedece. Então, para finalizarmos nosso programa, tá muito bom os testemunhos. Nesse período que você tá aqui, que você já decidiu, Deus já falou, já decidiu, né? Pegou as coisinhas, trouxe. O que você viu assim que Deus já trabalhou no teu coração, que Deus já viu mudanças assim a respeito da obra, de enxergar, ter aquela visão macro, né? Porque às vezes a gente está numa cidade, a gente só enxerga aquele grupinho familiar, né? Não vê assim que a obra Deus tem um todo, né? E as coisas que Deus já trabalhou no teu coração nesse período que o irmão já saiu de Caxias, né? Amém. Eu fui muito bem trabalhado por Deus antes de vir, né? Deus me lapidou muito certo, assim, e Ele fez com que pessoas compartilhassem comigo o que eu encontraria nesse lugar, né? Que eu não encontraria pessoas perfeitas, enfim, Deus me deu toda a lapidação necessária para que eu viesse para cá e eu não tivesse surpresas negativas. Então, graças a Deus, isso Ele já me trabalhou antes, né? Durante aquele período todo que eu tive para escolher, que foi... A gente sempre sai com uma expectativa, né? E daí é bom ter alguém que põe uma água naquele... na ilusão que a gente cria, né? E isso aconteceu, graças a Deus que isso aconteceu, né? Porque daí eu não vim cheio de ilusões, né? Mas uma coisa eu vim convicto, né? De que a minha consagração ia aumentar. E eu sempre gostava muito de acompanhar as mensagens, né? Só que às vezes por causa do trabalho, por causa do secular, por causa dos grupos familiares, a gente não podia acompanhar, a gente não tinha tempo para isso. E a gente negligenciava também, né? Porque às vezes acordar um pouquinho antes até daria para acompanhar. Mas eu sabia que aqui o Senhor ia trabalhar a consagração dentro de mim. Então foi o primeiro ponto que Deus trabalhou, junto com a fé, assim. Nossa, o que Deus tem me dado de experiências de fé que eu nunca tinha tido antes, sabe? E a fé que Deus tem operado dentro de mim por intermédio das obras que eu tenho feito, eu digo assim pro Senhor, não, eu sei que vai acontecer, eu sei que não vai faltar, vai dar tudo certo. E quando eu descanso, vem o suprimento, sabe? Vem o maná. Então, eu acho que os pontos que me trabalharam bastante foi a fé, que aumentou muito dentro de mim, e a consagração, que ela é diária agora. E Deus me ensinou a ficar o tempo inteiro em espírito de oração, assim, a não divagar, a não ficar buscando coisas naturais, né? Então, claro que tem todo o trabalhar com os irmãos também, né? É uma cidade nova, a gente precisa se adaptar com os irmãos novos, tem pessoas que erram, tem pessoas que falham, assim como tinha lá, mas lá eu estava acostumado, né? E aqui eu tive que me readaptar tudo de novo, assim, com
a igreja, com as pessoas, com a minha nova família. Porque agora eu preciso contar com irmãos que não são meu pai e minha mãe, né? E Deus tem me mostrado, assim, alguns irmãos para compartilhar fraquezas, que é o que a palavra instrui, né? Então, tá sendo uma novidade. E o Senhor, Ele, em momento nenhum, nos deixou desamparado, assim, sabe? Em momento nenhum, Ele nos deixou faltar nada, nem comida, nem contas pagas, nada. Ele sempre nos supriu. E isso não é o que os outros contam agora. Agora é o que eu estou vivendo. Porque antes eu só conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu conheço Deus. Um pedacinho, né? Não conheço completamente. Mas graças a Deus que Deus nos chamou, então eu acho que era isso que Deus trabalhou na minha vida, principalmente. Então fica aí para vocês todas as experiências, né, do nosso irmão, e que onde quer que nós venhamos estar ali, nós somos um missionário, né? Porque o missionário é aquele que é enviado por Deus. Então, se você for no mercado, ali você é um missionário, você está sendo enviado por Deus. Ali tem pessoas que precisam de salvação, ali tem pessoas que Deus quer que você vá lá e fale, se você vai abastecer o carro, onde quer que a gente for, vai numa reunião escolar, vai levar os filhos na escola, ali tem pessoas, né? Ali tem obra missionária para ser realizada, né? Então, claro que às vezes Deus tem propósitos específicos com pessoas para tirar de uma cidade para outra, né? Mas todos nós temos esse chamado, né? De sermos um enviado de Deus aonde quer que nós venhamos estar. Então, fica aí todos esses testemunhos, essas dicas, né? Para que nós possamos cada vez mais estar firmados no nosso Senhor Jesus. Eu agradeço então, irmão, de você estar aqui compartilhando e que em nome de Jesus, né? Deus possa cumprir toda a vontade dEle, né? As cidades, a gente não sabe, né, o que Deus vai fazer depois, mas Deus já está tudo escrito, né? A gente só tem que seguir aquilo que Cristo já determinou, né? Em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.